E hoje nosso assunto é estabilidade da gestante. Para tirar algumas dúvidas, eu converso agora com o advogado Juliano Pessoa, que já está aqui com a gente. Bom dia, Juliano, muito obrigado por sua participação. Eu já pergunto para você o seguinte, em que momento a empregada gestante ela tem essa estabilidade? Bom, o momento é a partir da confirmação da gestação. Ou seja, a partir do momento que ela confirma, e essa confirmação está na data do exame. Geralmente toda gestante ela busca fazer um exame para aferição do período gestacional e a data que consta naquele exame é a data da confirmação da gestação. Que tipo de direito ela tem, por exemplo? E aí o que acontece, o que ocorre? Se a data desta confirmação estiver compreendida no curso do contrato de trabalho, ela passa a ter estabilidade no emprego a partir dessa data até o 5º mês após o parto. Então, durante esse período de estabilidade, ela tem garantia no emprego e, portanto, não pode ser desligada, salvo em algumas exceções de falta grave, etc. Agora, como um exemplo, se de repente o empregador, o empresário lá demitir essa funcionária sem saber que ela estava grávida, e de repente nem ela também sabe que estava grávida, só que aí depois ela vai fazer um teste e vai ver que estava grávida. Mesmo assim, ela ainda tem o direito à estabilidade ou não? Já perdeu porque já saiu da empresa? Sim, isso é uma pergunta muito pertinente, inclusive, e é uma dúvida muito recorrente no escritório. O que ocorre? Pode acontecer, de fato, de nem a própria gestante, no momento do desligamento dela, saber que está grávida. Consequentemente, o empregador também não, e ele de boa fé optou por desligá-la naquele período. Porém, a partir do momento que ela descobre que está gestante, ela passa a ter todos os direitos à estabilidade que nós falamos anteriormente. Então, ou seja, isso é pacífico na jurisprudência, inclusive, e na legislação também tem súmula falando sobre isso, que apesar do fato do desconhecimento do empregador no momento do desligamento da gestante, isso não o exime da responsabilidade de arcar com esse período de estabilidade. É bom que nós ressaltemos que o ônus da atividade é do empregador e não do empregado, né? Então, o critério aí é muito objetivo. Inclusive, a responsabilidade do empregador, neste caso, é objetivo. Então, ela basta simplesmente comprovar, como nós dissemos na resposta à primeira pergunta, que a confirmação da gestação está dentro do curso do contrato de trabalho, ou seja, durante a vigência daquele contrato de trabalho, mesmo que ela esteja até cumprindo o período de aviso prévio, indenizado ou trabalhado. Mesmo assim, ela tem direito a esse período de estabilidade, ainda que ela estivesse, por exemplo, no contrato de experiência. Então, ela será abarcada, sim, pela estabilidade. Então, até mesmo nesse da experiência, seja lá de 2, 3 meses, ela já tem toda essa estabilidade. Isso é uma outra dúvida muito frequente, porque não foi assim sempre, né? Mas houve uma alteração, inclusive, acho que é o item 2 da súmula 244 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e na reforma que foi feita, foi incluída essa questão. Então, ou seja, mesmo no período de experiência, no contrato de experiência por prazo determinado, ela está, assim, amparada pela estabilidade, caso venha a ficar grávida nesse período. Então, ou seja, o correto, por mais que a empresa, no momento do desligamento, não soubesse, a partir do momento que ela toma ciência, a postura correta, inclusive, eu como advogado, sugeriria que a empresa praticasse, seria notificar essa empregada e convidá-la para retornar às suas atividades laborativas. Esse é o correto. Infelizmente, na prática, não é assim que acontece. Essa postura espontânea por parte da empresa, né? Então, muitas vezes a empregada tem que buscar um auxílio jurídico para que ela entre com a ação judicial requerendo a sua reintegração ao emprego. E aí o judiciário vai analisar caso a caso, né? Ela analisa o caso concreto e caso não haja possibilidade, por alguma animosidade que se criou, ou seja, algum mal-estar que tenha se criado entre as partes, dela ser reintegrada, o magistrado poderá converter essa reintegração numa indenização, mas ela tem direito a esse período de estabilidade que nós mencionamos, do dia da confirmação até o 5º mês após o parto. E no caso de uma falta grave, por exemplo, ela pode ser demitida mesmo assim? Pode. Isso, inclusive, é interessante nós façamos uma distinção. A legislação pátria, a CLT, traz num de seus artigos que o empregado que é detentor de estabilidade, geralmente, em regra geral, para que ele seja desligado, ele pode ser suspenso das suas atividades e a empresa tem um prazo para entrar com uma ação de rito especial chamada inquérito para apuração de falta grave. E aí, após o trâmite dessa ação, é verificada e apurada a falta grave desse funcionário para que se torne efetiva essa tentativa de desligamento.
Porém, existem exceções que não constam em texto de lei, isso é pacífico já na doutrina e na jurisprudência, que existem exceções. E dentre essas exceções, a gestante está inclusa. Ou seja, caso o empregador se depare com uma gestante que cometa uma falta grave, ele pode apurar essa falta grave e desligá-la em seguida, né? Ele pode fazer isso. E ela, caso visualize naquela prática ali alguma atitude indevida, né, e o desligamento, no caso, ela não veja validade naquele desligamento, ela poderá ingressar com ação para questionar isso no judiciário. Mas ele tem, sim, o direito de poder desligá-la de pronto. E como é que a empregada ela poderia dar a notícia à empresa, ou até no trabalho, enfim, que está grávida? De que maneira ela poderia conversar com o chefe para explicar que está grávida e para garantir esses direitos? A comunicação é simples, né? Ela, a partir do momento que ela toma ciência, ela procura o superior dela imediato e ela comunica de que está num período gravídico, ou seja, está gestante, para que a empresa tome ciência, né? Então, assim, não há uma formalidade de que ela tenha que fazer algum tipo de atitude formal. Ela simplesmente comunica como uma comunicação qualquer, entendeu? Não há que ter esse temor, não é como já se teve outrora, por algumas perseguições que se havia, inclusive isso é vedado pela legislação, né? Não pode se ter qualquer tipo de ato discriminatório porque a mulher está gestante ou deixa de estar. Então ela comunica de maneira comum, normal. Em qual período da gestação ela pode se ausentar do trabalho? A gente sabe que algumas terminam tendo problemas antes e falta muito. Isso pode atrapalhar também? O período gestacional é um período delicado, né? Tem que se haver uma compreensão por parte do empregador, porque naturalmente a mulher fica um pouco mais debilitada comparado a uma mulher que não está gestante. Então ela tem enjoos, ela tem um período de ter hipotensão, ou seja, e há necessidade, né? Inclusive a legislação ampara para que ela tenha o direito de fazer o seu pré-natal. Então, ou seja, a legislação ampara essa empregada para que ela tenha, no mínimo, o direito de realizar 6 consultas com seu médico, né, ou exames complementares para que ela tenha um acompanhamento do seu período gestacional, como indicam, inclusive, os órgãos de saúde, né? Então, ela tem esse direito. E, neste caso ela saia para realizar uma consulta, ela terá que ser dispensada do horário de trabalho. Ela não poderá sofrer qualquer tipo de penalização por isso. Última pergunta rapidinho para o nosso telespectador. Para quem pensa em adotar hoje uma criança, tem os mesmos direitos também, esses 6 meses, 120 dias que a lei dá o direito à gestante? Como é que funciona? Sim. Caso ela tenha adotado uma criança, ela terá o mesmo direito à licença maternidade, né? Ou seja, ela tem um período de 120 dias que ela poderá gozar desse período normalmente como se ela tivesse dado à luz a essa criança. Então ela tem o mesmo direito amparado da mãe comum, da mãe que deu à luz o seu filho. Então, Juliano, muito obrigado por suas explicações. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado.